Então, estamos começando aqui a gravação nessa webconferência aqui do dia 28/4, turma de Laboratório de Sistemas Operacionais e Sistemas Operacionais Proprietários, ok? Então, a webconferência já está sendo gravada, então vamos lá. Bom, então vamos ver lá. Ok. Então, muita gente aí com dificuldade. Deixa eu ver aqui, botar aqui para ver na ordem aí, né? Não está conseguindo enviar o vídeo do desafio 1. Então, vamos ver lá. Eu não estou conseguindo enviar o vídeo do desafio 1. Eu consegui o do desafio, mas o do segundo desafio, mas o primeiro não. Eu tive dificuldade no 3 e no 4. Eu só consegui fazer o 1 e o 2. 3, dificuldade no 3 e no 4, problemas no 4. Boa noite, Ariane. O 4 está complicado. A data, Ariane, a data é hoje, tá certo? Mas a gente vai fazer o seguinte, é porque eu tenho até o dia 9 para lançar as notas, tá certo? Então, vocês vão poder, a entrega está aberta lá, tá certo? Só que no dia 9 eu já vou ter o resultado do teste, eu vou lançar as notas que tiverem. Depois a gente vai lá e acerta isso, tá? Eu sei que a gente prazo é hoje, né? Mas não vai ficar bloqueado lá não, vocês vão poder continuar entregando, tá? Vai ter teste, com certeza. Vai ser no dia 5. Né? Dia 5 não é quarta que vem, não é 5? Deixa eu ver aqui. Ó. Quarta que vem tem teste. Tá? Vai ter uma provinha online aí, eu vou mandar as informações para vocês. É isso mesmo, dia 5. Ok? Então é dia 4. Então, desculpa. Dia 5. Uma terça é dia 5 mesmo. Terça é dia 5. Terça-feira, dia 5. Terça-feira, dia 5, vai ter teste. E a atividade 5 também vai ser computada lá na segunda avaliação. Então, eu não esqueci um dia, mas não fiquem, não fica postergando muito, senão fica enrolado igual esse final aí. Tá certo? Então, vamos tentar resolver questão por questão aí, tá vendo? Vamos ver o que a gente pode fazer aí. Vamos ver a questão do Igor. Igor, você não está conseguindo, você não conseguiu enviar o vídeo do desafio, por quê? Deu erro na transmissão? Qual é o problema aí exatamente? Descreve melhor aí o problema para gente. Ou você não conseguiu fazer ou não conseguiu transmitir o arquivo? Ah, tá. Então agora conseguiu. Tá, beleza. Então isso está resolvido. Então vamos ver aqui. Então o problema do Igor está resolvido. Aí teve um pessoal que tem problema, professor, eu só consegui fazer o 1 e 2. Estou com dificuldade de fazer o 4, 3, o 4. 4 está complicado. Tá, dificuldades. Ok, então, atividade 5. Então, vamos ver aqui a atividade 3. Deixa eu ver a
atividade 3 aqui. Atividades online. Atividade 3. Atividade assim, você deverá apresentar um vídeo manipulando arquivos e diretórios, conceitos aprendidos nessa unidade. Não esqueça de implementar a segurança. Olha só, gente, na unidade 3, peraí, deixa eu... Aumenta aí, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente falar sobre a unidade 3, tá certo? Então, peraí. Compartilhar arquivos e tela. Compartilhar a tela. Beleza. Então, agora, vamos aqui. Então, vamos lá. Na atividade 3, o que eu estou pedindo? Neste desafio, você deverá apresentar um vídeo manipulando os arquivos e diretórios, utilizando os conceitos aprendidos nessa unidade. Não esqueça de aplicar a segurança de arquivos. Então, unidade 3, se a gente entrar aqui ó, em materiais de aula, unidade 3, ok? Aqui tem a apresentação da unidade, tem o desafio que eu mudei lá, tem o conteúdo do livro e tem um vídeo. Tá certo? Esse vídeo que tem aqui, ó, é exatamente um vídeo mostrando esse trabalho de criação de manipulação de arquivos, tá certo? Aqui tem tudo que você precisa, manipular diretórios, manipular arquivos, né, e edição de texto. Então, nesse vídeo aqui, tem tudo que vocês precisam, tá certo? O que não tiver aqui, certamente tem na videoaula que a gente gravou. Então, o que eu quero na unidade 3? Que você entre no Linux, crie diretório, crie arquivos, remova diretórios, remova arquivos, mude o dono do arquivo, do grupo proprietário do arquivo do diretório, mude as permissões, faça cópia. Okay? É basicamente repetir o que foi mostrado aqui nesse vídeo, ok? Eu não fiz um roteiro, deixei vocês mais ou menos livre, mas é mais ou menos isso aqui, ó, que a gente viu nessa unidade. Tá certo? Era mais para obrigar vocês aí a estudar. Isso é bem tranquilo. Se vocês seguirem, reproduzirem esse vídeo, tá ótimo. Ok? Ficou claro aí, hein? Tá claro aí o pessoal que teve dificuldade aí no 3? Quem foi? Gabriela. O que mais? Gabriela. Mário Jorge. E algumas pessoas aí que talvez não tenham nem começado, ok? Beleza? Então, em relação ao 3... Tranquilo aí. Vocês conseguiram... Como é que vocês solucionaram aí a questão? Conseguiram instalar a máquina virtual?
usaram aquele usaram o Unix do Windows 10 ou usaram aquele outro programa que eu coloquei lá para emular um terminal Unix ou Linux no Windows? Como é que foi a solução de cada um aí? Me descreve aí, por favor. Quem fez como? Vamos ver aqui. Ok. Guilherme está usando a VM, então, né? Rodando bem. Ok. Eu criei e instalei no próprio Windows 10, mas o que? A VM, né? Fez pelo VirtualBox também. Ok. Então a maioria do pessoal conseguiu aí usar o VirtualBox. Eu coloquei. Ok, eu coloquei aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, porque talvez vocês não tenham. Ok, o ISO do Ubuntu e do Windows 2003. Tá, mas a gente está trabalhando com 2012, hein? O 2003 é um pouco diferente, mas tudo bem. Mas em relação à questão da emulação do Linux, né? Algumas pessoas estavam relatando aí problemas com a VM, né? De não estarem conseguindo instalar a VM. Eu mandei o aviso para vocês, né? Talvez alguns não tenham visto e tal. Deixa eu entrar aqui para mostrar. Eu coloquei aqui nos avisos, ó, que são as opções, e coloquei aqui os links, né, de algumas opções, que é emular o terminal Linux, né, online. Peraí, deixa eu consertar isso aqui, que ficou ruim aqui. Online. 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 Vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, emulador de terminal Linux como root, né, que é o Bellard. Um emulador de terminal Linux para Windows, que é o Cygwin. E para quem tem o Windows 10, pode usar um shell, né, bash do Linux no Windows 10. Isso é um recurso do próprio Windows 10. Tá certo? Então você tem lá um procedimento que está aqui no TechTudo e tem também como baixar manualmente esse pacote para o Windows 10, né? Tá aqui, você pode carregar isso no Windows 10, tem aqui. E para quem usou o Cygwin, né, tem aqui o tutorial de instalação do Cygwin e aqui o Cygwin Brasil. É um pouco mais complicado, mas funciona, tá certo? Eu testei aqui, botei aqui numa máquina que tinha o Windows 8 e botei para funcionar e funcionou. Ok? Deixa eu ver aqui. Arquivos do... não tem problema. Para esse desafio não tem problema não. É porque a gente aqui vai seguir mostrando o 2012, mas não tem problema. Pode ser por desafio, não faz muita diferença não. Tá certo? Tá pedindo... Não, tem um aí que é para instalar, pô. Acho que para... Esse criar a máquina virtual aqui é para instalar, pô.
Vamos ver aqui. Não, peraí, deixa eu ver aqui o. Vamos ver aqui os desafios. Peraí. Atividades online. Apenas ensinando criação de uma máquina virtual. Ok. Essa aqui era só mesmo para criar mesmo. É só para fazer o processo de lá. No 1 era só o processo de criação mesmo. Tá certo? Ok. Depois no 2 é para instalar o Linux na máquina virtual Linux. Ok. O 3 é para fazer manipulação de arquivo e o 4 foi o exercício que eu passei. É isso mesmo. No 1 não precisa instalar o Windows Server, não, tá certo? Era só para criar a máquina mesmo, que era para vocês trabalharem com o VirtualBox. Era só familiarização com o VirtualBox mesmo. Então, no 1, não precisa fazer a instalação, não. É só a criação mesmo da máquina virtual, ok? Estou falando que quem baixou a VM, alguém falou assim, eu baixei a VM do Windows 2003. Só que a gente está usando e vai começar a usar o 2012. Então, quando for instalar, tem que baixar a ISO do 2012, tá certo? Para fazer os exercícios. Certo? Não precisa instalar, é só porque a gente está utilizando no curso, né? Na disciplina, a gente está usando o 2012, tá? Ok? Bom, agora vamos falar então do exercício 4, né? Do desafio 4, que é o que vale mais aí, é a grande dificuldade. Qual é a dúvida? O que é que está pegando aí nesse exercício? Fala, Guilherme. Professor, eu tive dificuldade no entendimento dos diretórios e um pouco Hum, das permissões. Eu criei as pastas das disciplinas, dentro hum. delas criei duas As disciplinas de turmas, cada, isso das duas turmas, turmas, isso. e por fora, junto com as disciplinas, dentro de Lab, eu criei uma pasta de professor e uma de alunos. Era isso mesmo? É, é isso Certo. mesmo, faz sentido, tá certo? Agora você precisa, eu acho que quando eu postei, deixa eu chegar aqui em avisos, deixa eu ver se eu postei aqui webconferências, tutoriais, não, deixa eu ver aqui, não. Então, qual é a dica, né, do exercício, né? Que dica que eu posso dar, né? Que vocês precisam, o que é que... Então, primeiro, deixa eu resolver falar essa dúvida aqui. Então, existe ali uma lista de diretórios, tá certo? Que precisam ser criados. Mais ou menos do jeito que está aquela planilha que eu coloquei. Tá legal? Depois, existem usuários que precisam ser aglutinados em grupos, né? Então, é preciso que os usuários sejam criados e sejam colocados em grupos, né? E depois, os grupos e os usuários vão receber as permissões em cima dos arquivos. Tá certo? Então, qual é a dica que eu posso dar? Por exemplo, eu você criou o grupo mais fácil user add -m g tal professores
com F e dá erro. Eu acho que não tem vírgula, não, né? Eu acho que não tem vírgula, não. Peraí. Fala aí, Guilherme. Nesse caso, eu não coloquei ali os grupos, eu coloquei um só para cada um, e no total criei só 3 grupos para poder gerar as permissões. Precisaria criar um grupo específico também Você para. vai precisar de mais grupos, né? Por causa das turmas, né? Basicamente, você vai precisar criar. Então, isso que eu vou dizer. Qual é a dica que eu dou para vocês, tá certo? A primeira dica que eu dou é o seguinte: a primeira dica que eu dou é o seguinte: é colocar no papel, isso primeiro no papel, num planejamento. Então, você tem os diretórios. Você precisa definir grupos para acesso aos diretórios. E depois você precisa definir quem são os usuários e em que grupos eles vão estar. Tá certo? Então, depois que você organizou isso no papel, qual é a dica que eu dou? É você criar primeiro os grupos, depois você criar os usuários e adicionar eles aos grupos, depois criar a estrutura de diretório e, por fim, conceder as permissões na estrutura de diretório. A última coisa que vocês vão fazer é configurar as permissões nos diretórios. Para isso, os grupos têm que estar organizados conforme o planejamento que você fez. Tá certo? Então, tem umas coisas óbvias, né? Todos os alunos vão pertencer a alunos. Todos os, sei lá, alunos, ou sei lá que nome vocês deram, né? Todos os grupos, todos os professores vão pertencer a um grupo de professores, seja lá o nome que vocês deram, né? Pode botar, é bom botar senha, não tem, é bom botar senha. Não tem, numa situação dessa, tem que ter senha, ok? Fala, Guilherme. Só para não fugir o raciocínio, professor. Então, no caso, cada aluno de uma determinada disciplina não vai poder entrar nas outras disciplinas, certo? Com certeza, né? A não Ah, ser que ele perfeito. seja, a não ser que ele seja aluno de duas disciplinas, Aham. tá certo? Não é Ah, eu não cheguei a esse nível de complexidade, então eu vou tá precisar certo? refazer o meu. Entregando até É. segunda ou terça-feira, não tem problema, né? Não, tudo bem, não tem problema, tá certo? Eu só Certo. vou Perfeito. pegar, isso a partir dessa semana, né, até a semana que vem. E aí volto a lembrar vocês, se eu não tiver conseguido corrigir tudo, e não se preocupem, eu vou lançar lá as notas que já existirem, tá certo? E depois eu completo as outras. Não fiquem estressados com isso, só não pode atrasar demais, tá certo? Então a gente vai fazer. Como na semana passada a gente não teve aula, né? Eu já estava esperando que vocês tivessem uma certa dificuldade, tá certo? Outra dica que eu quero colocar também é para vocês terem um certo cuidado na apresentação do trabalho, tá certo? Procurarem colocar o enunciado lá do desafio, né? O que se quer, né? E para atender aquilo que se quer, qual é a organização que você fez, né? E os comandos que você vai usar. Então, o que eu aconselho também é você testar o comando, né? E consigo sim. A gente consegue fazer sim. A gente faz aqui, cria. Mas a gente já, na verdade, a gente já fez. É você criar o. Mas a gente faz, a gente pega os comandos aqui, né, de criação de grupo, de criação de usuários. Eu acho até que nesse. Isso tem aqui, ó, nesse.
só um minutinho, Rafael. Nesse vídeo daqui, ó, aqui, ó, esse vídeo daqui que tem aqui na unidade 4, ó, manipulando contas de usuário. Nesse vídeo aqui que tem aqui na unidade 4, nesse vídeo que tem aqui mostra como criar grupo, como criar usuário, né, e como conceder as permissões também. Então aqui, ó, tem um sobre permissões, tem 2 vídeos, um sobre permissões e outro sobre o gerenciamento de conta de usuários e grupos. Então tá tudo aqui, já tem um vídeo aí para vocês seguirem, ok? Ali está descrito como é que faz. Fala, Rafael. Não precisa criar partição, não, porque a partição está um pouco completa. Então, você talvez não tenha recurso na VM para fazer isso. Por isso é que eu pedi só para descrever. Tá certo? Então, tem aí uma questão do... Tem uma questão aí da gente... da questão das partições, que o pessoal perguntou aí, né? É porque eu disse que a máquina tinha 2 discos. E não é giga, eu já tinha corrigido aí, tá? Na outra aula eu falei, não é 1 giga e 2 giga, é 1 tera e 2 tera. Tá? Então é importante definir como vai ser feito o particionamento, tá certo? Porque isso é uma das coisas importantes quando a gente define um servidor, como em que partição a gente vai botar o quê e quanto espaço a gente vai usar para quê. Certo? Então, isso é uma análise que vocês precisam fazer aí, né? Esse servidor vai ser um servidor de arquivos, né? Vai ser criado uma partição chamada /lab, que eu já falei. Agora, aonde essa partição vai ser criada, né? E como ela vai ser montada, né? Quer dizer, vai ser montada debaixo do root aí, né? O /lab. Mas não precisa necessariamente você na sua máquina virtual. Se você tiver máquina e tiver recurso e quiser fazer, pode fazer. Tá certo? E aí você vai fazer aí o servidor, e aí não precisa exatamente obedecer esses tamanhos, tá certo? Você pode criar a partição, não tem problema se ela ficou pequena, tá certo? Eu coloquei aí porque era só para botar no documento, tá certo? Não precisa criar isso. Basta que você diga assim, ó, o meu disco tem um disco de 1 tera e tem um disco de 2 teras. No disco de 1 tera, eu vou ter tais e tais partições com tantos gigas cada uma. E no disco de 2 tera, eu vou ter tais e tais partições. Né? Justificar o porquê disso e botar isso no documento. Não precisa necessariamente replicar isso na VM. Tá certo? E aí que eu procurei fazer isso para simplificar, porque algumas pessoas estavam com problemas aí de instalar a VM. Tá? Então, aqui, essa parte do particionamento é só para botar no documento, botar no papel, para você descrever, né, como é que isso vai ser criado no servidor. Ok? Quanto vai ter a partição root, quanto vai ter a partição boot, quanto vai ter swap, como é que você vai organizar os discos, né, o espaço, né, para a instalação do servidor. Mas nem não precisa necessariamente instalar uma máquina exatamente assim. E na hora de criar
Os arquivos também, você pode botar um /lab lá debaixo do seu user. Também não precisa criar uma partição nova para fazer isso, desde que, né, as permissões sejam concedidas corretamente. Tá? Mas você também pode criar um /lab lá debaixo do root, você cria um lab. Você tem direito disso na sua máquina, também pode fazer. Né? Você pode, por exemplo, dar um aqui, ó, cd barra, acho até que eu criei no meu aqui, não? Não, você pode aqui, eu estou aqui, eu dou um sudo mkdir, né? Lab. Vou botar até com letra maiúscula, ó. Lab. Eu faço isso. E aí ele criou aqui, ó, certamente ele criou aqui, tá vendo? Um diretório lab aqui, ó. Tá certo? E depois eu vou... Aí você altera aqui, né? O lab, aí debaixo do lab, você vai criar os diretórios das disciplinas, debaixo do diretório das disciplinas e o diretório das turmas, né? O diretório para os alunos e o diretório para os professores. Isso, então, o Andrei fez isso aí, criou um /lab lá debaixo do root, lá, não tem problema. Então, você não precisa montar uma VM, né, exatamente do jeito em que eu propus aí para o servidor. O servidor é um servidor conceitual. Isso tem a ver com a questão da prova de conceito. Tá? Tá, então peraí, vamos lá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, desafio 3 aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui, ou se eu vou ter que entrar aluno por aluno. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Deixa eu aproveitar e mexer aqui. São pontos. Então tá aí, ó. Então pronto aí, ó. Na atividade 3 eu alterei aí, liberando mais um envio, tá certo? Então quem quiser mexer alguma coisa aí na 3, pode reenviar, tá? Depois eu vou alterar lá a 4 também, se alguém já enviou. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida em relação aos trabalhos aí? Pode falar aí como vai ser o trabalho, né? Bom, então, normalmente, né, todo trabalho segue, primeiro, tem que seguir as normas aí da ABNT, né? Então, certamente vocês devem ter aí uma área de documentos, uma área geral dos alunos lá, onde tenham
um documento falando de como seguir as normas da BNT para execução de arquivos, tá certo? Então, todo trabalho ele tem que começar, né, com uma parte introdutória. Nessa parte introdutória, normalmente a gente apresenta o quê? A gente contextualiza, né? O que é a contextualização? A gente faz um texto e que coloque aquela pessoa que está lendo, né? Vamos dizer assim, no clima do seu documento, né? Então, esse documento é sobre usar, né, um servidor Linux como servidor de arquivo, no caso aí para um conjunto de laboratórios, mas podia ser para qualquer outra coisa, tá certo? Então o contexto é a necessidade de você utilizar servidores de arquivos. Qual é a importância, né, de você centralizar o serviço de arquivos, ok? Depois, você pode contextualizar, né, pode botar nisso, falar sobre o Linux de uma forma geral, né, vantagens, desvantagens, características do sistema operacional, que é o sistema operacional que a gente está usando, né? E aí você pode descrever o problema, né? O problema está descrito, né, lá no documento, quer dizer, o problema para apresentar, né, uma prova de conceito que demonstre a viabilidade de você usar um servidor Linux, né, como servidor de arquivos, tá certo? E aí, depois que você tem a introdução, você tem o problema, ou melhor, o problema pode ser apresentar uma solução de servidor de arquivos, né? E a solução, né, a hipótese é que o Linux pode ser usado para isso com vantagens em termos de preço, segurança, etc, etc, etc e tal, né? E aí vem o objetivo, né, que é fazer uma prova de conceito, né, que também está lá, que comprove que essa estrutura, né, aquela estrutura que é demandada, né, aquelas características que são demandadas podem ser implementadas com o Linux, né? E aí você começa a fazer o desenvolvimento. Você vai colocar os requisitos que são necessários, que já estão lá naquele documento, ok? Você vai apresentar. Aí é basicamente ter um item para cada item daquele lá, né? Você vai especificar, vai mostrar como é que você vai particionar o servidor em termos de partição, né? Quais são as partições que vão existir, em que tamanho, né? E de que forma nos discos, tá certo? Depois você vai mostrar, você tem que apresentar exatamente a estrutura de diretórios que você pensou para que aquilo funcionasse. Você vai colocar qual é a estrutura de grupos que você entende que vai servir, você vai distribuir os usuários em grupos, você vai associar os grupos a diretórios. Isso pode ser feito numa planilha primeiro, tá certo? Então você vai mostrar isso numa planilha que é para um leigo entender, leigo não entende comando. Então você vai dizer, ó, para que isso funcione, eu vou criar os diretórios tais, tais e tais, vou criar essa estrutura de diretório. Para poder garantir o controle de acesso, eu vou criar esses grupos, depois vou associar, vou dar permissões, tais permissões para esse grupo em tal lugar. Então, você vai montar esse documento no papel, ok? E depois você vai descrever lá, né, quais são os comandos que você vai usar para fazer isso. Então, para criar a estrutura, eu vou dar esse comando aqui, depois vou dar esse, depois vou repetir esse comando, sei lá, para tantos diretórios.
Aí monto os diretórios. Para criar os grupos, eu vou usar esse comando aqui para criar os grupos. Para associar os usuários aos grupos, eu vou usar esses comandos aqui. Então, você vai descrever lá, passo a passo, o que você vai fazer para executar essa ação. Tá certo? E aí, depois que o documento estiver arrumado, estiver organizado, já sabe o que fazer. Já conhece os comandos, já pesquisou os comandos, já pesquisou tudo. É abrir o shell, tá certo? E executar esses comandos lá dentro. Testar, ver o que funcionou, o que não funcionou, ver por quê, corrige, né? Isso, inclusive, é legal botar isso no documento também. Não, fiz a primeira vez, deu errado por causa disso, deu certo por causa daquilo, né? E aí, depois, no final, uma conclusão, tá certo? Qual é a conclusão? Que é possível ou não é possível implementar uma estrutura, né, que atenda a demanda da faculdade, aí, demanda do caso, né, que é a faculdade. Certo? Isso serve, e esse modelo, apesar de pequenininho, vai servir para vocês fazerem isso em qualquer situação, com qualquer sistema operacional. Né? Porque o processo da gente organizar administrativamente, do ponto de vista de TI, uma empresa, grande parte do trabalho é exatamente esse. Né? Você ir nos lugares, levantar quem compartilha o quê, quantos arquivos, que arquivos, e quem faz uso de quê, aonde, montar uma planilha com isso, né? Criar uma estrutura de diretórios, criar os grupos, fazer isso. Depois nós vamos repetir mais ou menos esse mesmo trabalho, tá certo? No Windows Server lá, 2012. Vocês vão fazer a mesma coisa, mais ou menos lá. Tá certo? E vai ser bem similar. Vocês vão ver que parte, né, do trabalho vai tá feito, né? Porque o que dá mais trabalho é exatamente você pensar, né? Mas quanto mais a gente planeja e quanto melhor a gente planeja, menos trabalho braçal a gente tem. Ok? Ficou claro aí para vocês isso? Ah, entendeu? Então é preciso lá uma introdução, é preciso os objetivos, a descrição, né, do trabalho e os elementos que vocês criaram e o vídeo, né, para comprovar isso. Né? Tá certo? Muito cuidado. Vocês viram lá, né? Está habilitado lá no 4 também, né? Muito cuidado aí com diretórios iguais, né? Nomes iguais, coisas iguais. Né? É bom procurar diferenciar de alguma forma aí os trabalhos de vocês, né? Para não para que eu tenha certeza de que cada um fez o seu trabalho, tá certo? Isso é importante. Né? Já que uma vez que você faz o trabalho, né, depois que você executou um comando, o comando funcionou, aí é só repetir o comando, trocar o nome do aluno, trocar o nome do grupo, trocar o nome do coisa. Não é um trabalho tão grande assim, principalmente depois que você testou, né? Testa, faz e faz o trabalho. Ok? Tá claro aí agora ou não? Bom, quanto ao teste da semana que vem, então, peraí, Iago, mais ou menos? Mais ou menos não pode. Você entendeu ou não entendeu? Né? Então, quando eu falei, ficou claro para você? Quer dizer, fez sentido para você a descrição que eu fiz?
Que aí depois é só você pegar o vídeo e escutar de novo. Ah, tem que ter isso assim, assim, assado. Tem que ter isso assim, assim, assado. Então tá bom. Depois você pega o vídeo, né? Ficou em dúvida? Pega o vídeo vai estar lá, né? Pega o vídeo, vai passando. Quando chegar nessa fase, depois você escreve lá, faz umas anotações aí, se você não fez, né? Sobre o arquivo, tá? Vai, com certeza, vai ser sim. Na hora que você for fazer, e parte do trabalho, quer dizer, parte do conteúdo do que vocês vão apresentar, isso é uma coisa que vocês precisam ficar atentos, está no documento que é o enunciado do desafio. Então, tem coisas que vocês não vão inventar, porque as coisas estão pedidas lá. Então, vocês sabem as coisas que têm que ser entregues. Vocês também lá está descrito o problema que vocês têm que resolver. Tá certo? Então, é só contextualizar um pouco e estabelecer lá uma lista de objetivos e fazer a organização de vocês. Tá certo? Ok? Quem perguntou aí, o Wallace perguntou sobre o teste da semana que vem, que assuntos caem, né? Todos os que estão descritos ali na unidade 1, na unidade 2, unidade 3 e na unidade 4. Então, vai ter perguntas sobre kernel, vai ter perguntas sobre sistema operacional, vai ter pergunta sobre código aberto, código fechado, software livre, essas coisas. Vai ter perguntas sobre distribuição Linux, vai ter perguntas sobre os comandos, né? Que aí todos os comandos que a gente viu aí, certo? Todos os comandos que a gente tem aí listados, que estão nos PowerPoints, que estão nesses trabalhos, nessas coisas, a parte de permissão, né? Tudo isso vai ser perguntado, ok? O teste vai ser online. Vocês vão entrar no AVA, né? O teste vocês vão entrar no AVA aqui. Eu vou publicar eu vou criar aqui nessas atividades avaliação online aqui, ó. Quando vocês clicarem em avaliação online aqui, vai ter uma avaliação aqui para vocês executarem, tá certo? Vocês vão clicar aqui, ó, em avaliação online, vai ter aqui uma avaliação para vocês fazerem. E aí vocês vão clicar na avaliação, vai ter um conjunto de perguntas, né? As perguntas e as respostas. Ok? Vai ter tempo para fazer. Eu até a semana que vem coloco isso direitinho. Estou terminando ainda o banco de questões. E aí vou abrir aí lá no horário. Provavelmente o que eu vou fazer na semana que vem é fazer a gente vai bater um papo, fazer uma revisão, rever alguns conceitos importantes até 8 horas, mais ou menos. Acho que até 8 horas está bom. Até 8 horas, aí 8 horas o teste vai estar liberado até 9h30, como é no. Opa, parece que a minha conexão deu uma falhada aí, né? Mas acho que já voltou. Como é feito como se fosse em sala de aula, tá certo? Ah, mas pô, e se a conexão tiver ruim, se eu tiver caído, não sei o quê, aí depois a gente vai dar uma solução para isso, tá certo? A gente vai buscar solução para tudo. Ok aí?
Ficou claro ou não? Hein? Vocês estão me ouvindo? Aí? Ah, ok. E tira uma curiosidade aí, vocês, quando eu estou nessa tela, vocês veem o que? Essa tela com essa tela aqui, ou vem a minha cara? Ou vem aqui pequenininho aqui no canto? Vê como tá assim? Eu nunca me vejo aí, não sei, mas acho que vocês veem exatamente como tá assim, né? Ah, tá bom. Não, ok, mas eu estou aqui no cantinho aí. Se alguém quiser, tá lá no cantinho, tenho eu lá. Ah, então tá legal. Ok, então, gente, tá legal isso aí. Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês aí é o seguinte, que duas coisas que eu acho importantes aí que a gente tem que... Quer dizer, uma é uma iniciativa da faculdade, vocês devem ter recebido aí essa semana, ontem ou hoje, um e-mail que é uma enquete aí, sobre uma questão de recursos, né? De dificuldades e de problemas que vocês têm aí, das maiores dificuldades que vocês estão tendo nesse período. Equipamento, conexão, né? Então tem lá um... Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Acho que está aqui no... Não sei, acho que eu abri aqui, e perdi aqui. Tem e-mail demais aqui no meu negócio aqui. Bom, vocês devem ter recebido aí um e-mail que é uma pesquisa, né? Que o objetivo dessa pesquisa é exatamente a gente identificar quais são os maiores problemas, né, que os alunos estão tendo aí nesse período, para que a gente possa procurar alternativas, né, ou jeitos de solucionar, ou algumas alternativas para a gente tentar resolver isso, né? Tá ok? Então, por favor, respondam lá essa pergunta, porque a gente vai se debruçar sobre isso aí para tentar resolver, tá? Ou, pelo menos, ver o que a gente pode fazer para minimizar, né? Para mitigar esse problema. Alguém tinha falado aqui que tinha tido uma dificuldade aqui. Não conseguiu rodar o emulador, nem local, nem pelo web. Eu nem outro aluno. Ismael, está indo aí, Ismael? Então, relata aí qual é o problema que você está tendo aí. Você não conseguiu instalar. Você conseguiu instalar o VirtualBox? Não conseguiu instalar o VirtualBox? Nem conseguiu instalar. Você já pensou em instalar o seu computador? Não. E aí continua ruim, mesmo depois de reinstalado? Qual é qual é a configuração da sua máquina aí? Você pode falar? O Christopher está aí também. É você, Christopher, que teve problema lá também na instalação do VirtualBox? Sim e não? É configuração? Como assim configuração? Porra, peraí. 1.5, oitava geração, com 12 GB de RAM para rodar tudo, cara. Eu tenho aqui 1.5, sétima geração com
com 8 GB aqui e tá rodando, pô, é porque ficou meio pesado aqui o Blackboard, mas eu tava com 2 VM abertas, mais o Blackboard, pô. 2 VM de 2 GB, né, que é um server e um workstation, e mais o ambiente todo aberto aí. Quando eu entrei aqui no Blackboard, pesou. Mesmo assim, eu acho que foi porque ele estava configurando, porque como se eu tivesse aberto da segunda vez. Se eu subir a outra VM, agora está arriscado ela subir. Mas o que não está rodando? Então vamos lá, o VirtualBox instalou, Ismael? Não instalou. Ou está dando problema com a VM? Ah, no executável do VirtualBox. De repente é isso, você tem que baixar de novo. Não é estranho. Tem que dar uma olhada na sua BIOS, cara. Tem umas questões lá na BIOS, eu aqui não, na minha não acho que não vou conseguir mostrar para vocês. Eu não vou poder fazer isso. Mas tem as BIOS. O Pedro teve que entrar na BIOS, porque tem umas opções na BIOS que é de virtualização. Essas BIOS mais novas, para essas CPUs mais novas, ela tem que trocar para habilitar a virtualização. Isso que eu ia dizer. Então, quem tem BIOS mais nova, tem que procurar lá, aonde habilita a virtualização na BIOS. E aí eu vou aproveitar essa questão para falar com vocês o seguinte: uma coisa que vocês têm que a gente precisa começar a usar. Eu sei que vocês não têm esse hábito, né? Porque que é aqui, ó, é usar, né, para essas questões, usar aqui, ó, o fórum de discussão, ok? E o fale com o professor, tá? Porque aí colocando aqui no fórum, né, as pessoas veem, né? E aí é importante que a gente discuta, não só comigo, mas que os colegas discutem, que esse hábito de tentar resolver de forma coletiva, né, ele é fundamental, né? Todo mundo pensa e trabalha melhor do que só. Ok? Então é importante usar esse fórum lá de discussão, né? Porque às vezes um tem um problema, o outro tem outro problema diferente, e já teve o mesmo problema, ajuda a resolver, né? Então, quando for um pedido geral, né, que não for exatamente assim, estou com um problema e tal, que não for explicitamente alguma coisa que só eu posso resolver, vai e coloca aqui no fórum de discussão, né? Nesse fórum de discussão aqui. Uma dúvida, uma coisa de, não consegui fazer isso, como é que faz isso? Pode colocar aqui, porque esse fórum é para isso, é para vocês se ajudarem mesmo, e eu estou vendo todas as conversas aqui, quando for necessário eu posso intervir, e posso ajudar, complementar. E quando for uma coisa especificamente para mim, usar aqui o Fale com o professor, né? Por exemplo, essa questão de eu enviei, mas queria enviar mais uma vez lá o trabalho, corrigir, dá para fazer para mim? Isso é só comigo. Então, coloca aqui no fórum do professor. Fale com o professor. Isso não quer dizer que só eu vejo, não. Vocês veem também. Mas é só para eu saber que esse aqui é uma coisa que para eu fazer, né? E não o outro não necessariamente. Ok? Então, usar essas ferramentas, né, nessa questão de distanciamento, né, social, é muito importante, porque o lugar onde a gente pode se encontrar, né, infelizmente, é esse aqui, é na web. E o ambiente de virtual lá de aprendizagem, ele está aqui, né, para compensar essa coisa da gente não poder estar presente fisicamente, mas a gente está presente, está junto virtualmente, tá certo? E aí como é que a gente vai resolver estar junto? É usando os fóruns lá de discussão.
Pô, rapaz, eu vi aqui uma mensagem, pô. Deixa eu ver se eu. Deixa eu tirar aqui as coisas que atrapalham. Mas, vamos envio, Cisco. Ó, isso aqui é tudo trabalho que eu corrigi, ó. Muito trabalho. Como é que eu vi esse negócio aqui? Ó. Não sei não, se não chegou, vai chegar, tá? Se não chegou para vocês aí, vai estar chegando uma pesquisa aí. O Daniel, que é o nosso coordenador, avisou a gente aí que tem uma pesquisa aí, tá? E tem um outro negócio aí que eu vou depois botar lá no aviso, que tem um canal aí de podcast que foi aberto aí pela universidade, tá? Que também vai estar disponível aí para vocês. Deve ter num primeiro momento assuntos gerais, mas também vai ver isso. Então eu peço isso, quem tiver com problema técnico, com dúvida, com uma dúvida específica, né, sobre a matéria, sobre algum problema, alguma coisa, comando que não está dando certo, alguma coisa, posta lá no fórum de discussão, que aí eu vou saber que tem lá um e-mail, que vocês estão precisando de alguma coisa, ou algum colega vai poder responder, né? Não precisa ficar esperando a próxima aula para perguntar isso, tá? O ambiente está lá, disponível lá para vocês. E como eu estou sempre olhando, por conta das turmas de EAD, né? A gente pode ir ajudando. A gente já tem uma vantagem danada em cima da EAD, que a gente está aqui, de certa forma, né, mesmo que de forma virtual, juntos toda semana. Né? Então, eles lá não tem isso. A gente faz duas webconferências por semestre, né? Às vezes faz umas 3, 4, quando a disciplina é muito, muito pegada, mas ele tem lá os recursos, né, são um pouco diferentes. Aqui não, a gente está tentando interagir, fazendo uma interação muito, muito maior com vocês. É óbvio que com isso, às vezes acaba a gente, nessa interação, né, botando mais atividades para vocês, mas eram as atividades que a gente ia tá fazendo em sala de aula, né? A gente aqui demonstra um pouco mais, né? Mas a gente também vocês podem estar acompanhando as demonstrações aí no ambiente de vocês, ok? Tranquilo, então, até aqui? Está todo mundo alinhado aí em relação ao trabalho? Ainda tem alguma dúvida? Podemos, podemos falar de Windows Server? Hein? Caíram? Caíram?
pessoal caiu aí, se machucou? Não. Tá todo mundo aí, né? Tá certo. Ok, então. São 8h20. Querem 10 minutos aí até 8h30? Para beberem uma água? Ok, então. Então, vamos dar uma paradinha aí, 9 minutos aí, 10 minutinhos, 8h30 a gente volta, tá? Então eu vou dar uma paradinha aqui na gravação.